Olá, meus amados irmãos e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia mais uma vez, por nos acompanhar através desse canal, através das redes sociais. Você que tem ouvido a mensagem de Deus, tem nos ajudado na transmissão, reenviando essa mensagem aos seus amigos, a grupos, familiares, a parentes. O Senhor te abençoe por este grande trabalho que você tem feito na divulgação do Evangelho do Senhor. Estamos aqui com a incumbência de trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos vivendo uma época quando precisamos, como nunca da palavra de Deus. Este é um tempo que nós não podemos negar, é um tempo de tribulação, não estamos falando da grande tribulação, mas é aquele tempo profetizado por Jesus, que nele nós teríamos paz, mas no mundo teríamos aflições. Então é um tempo de muita aflição. Não há quem possa dizer, eu não passo por aflição. O mundo inteiro está passando por aflição. Em suma, o que queremos dizer é que a nação inteira está vivendo um momento de muita fragilidade. E neste momento de fragilidade, nós precisamos sermos muito cautelosos, porque estamos dentro de uma perspectiva bíblica profetizada pelos profetas, por Jesus, pelos seus apóstolos, está sendo confirmada agora através dos sinais. Então, nessa fragilidade de vida, precisamos ter muito equilíbrio para não agarrarmos a qualquer informação. Porque é exatamente neste momento de fragilidade que vai surgir muita gente com soluções rápidas, com remédio fácil, com frases prontas, com efeitos ou com frases de efeito moral assim muito rápido para a sua vida, tentando solucionar tudo para todos. Tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você escuta, com aquilo que te dizem. É exatamente neste tempo que levantarão os falsos profetas, por causa da fragilidade do povo. Suponhamos que você está atravessando uma água de alta correnteza e você perde o equilíbrio. De repente você precisa de um auxílio e você se agarra a qualquer coisa para sair daquela correnteza que pode lhe levar ao naufrágio. De repente você se agarra a um cipó, mas de repente você dá conta de que está segurando uma cobra, uma serpente venenosa. Sabe, querido, esse tempo que nós atravessamos é muito perigoso. Tem surgido muitos falsos profetas em nome de Deus, tentando te dizer algo como se Deus tivesse dito. Será que é verdade? A mídia tem nos bombardeado de informações, as redes sociais, todos os meios de comunicação têm sido utilizados como veículo de informações para as nossas vidas, como que tentando dar uma solução para a fragilidade da vida que estamos atravessando. Você, como cristão, tome cuidado. Você que não é salvo ainda, preste bastante atenção. É tempo de fazer uma seleção daquilo que você está ouvindo. É tempo de você fazer uma comparação daquilo que você ouve de várias pessoas e de várias fontes de informação, para que você não seja prejudicado, para que você não esteja aí agarrando em serpente venenosa, ao invés de estar agarrando-se na pura e santa verdade das Escrituras Sagradas, a única verdade que pode libertar o pecador. Aliás, não há duas verdades. Jesus diz, eu sou a verdade. Ele é a verdade e ele se revela a nós através da sua palavra. Então, eu quero trazer uma palavra ao amigo
e ao irmão, a partir de hoje, sobre profeta. E para isso eu quero ler um texto que está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de número 18, 19 e 20. Lemos assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, ou da parte de Cristo, como se Deus por nós falasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Estaremos no final das nossas meditações aqui, trazendo uma luz de interpretação a respeito desse texto. Mas eu quero trazer nesse momento ao irmão, ao amigo, sobre o que é um profeta. O que realmente é o profeta, segundo a Bíblia Sagrada. Olha, profeta é a pessoa que dá recado, aquele que transmite recado, que carrega recado de uma pessoa para outra pessoa. Me lembro quando criança, eu levei muitas vezes recado do meu pai para outra pessoa. Interessante que eu tinha que ser muito cauteloso e tinha que observar no momento que ele estava me dando as palavras, transmitindo o recado para que eu retransmitisse às outras pessoas, para que eu não viesse cometer um erro no transmitir do recado. Eu não poderia omitir e nem aumentar. Porque se caso eu fizesse isso, não haveria concordância entre quem mandou dar o recado, quem estava recebendo o recado. Porque eu, como a pessoa encarregada de trazer o recado, haveria omitido ou aumentado, e aí causaria uma confusão. Seria, sobretudo, desrespeitoso ao meu pai. Eu estaria desrespeitando ao meu pai, aquele que me mandou dar o recado. Eu estaria mentindo também, caso eu viesse aumentar ou diminuir do recado que me fora incumbido de dar. Eu seria, sobretudo, um falso profeta, um falso dador de recado. Precisamos tomar cuidado quando se trata de profeta nesse sentido, como aquele que transmite o recado, aquele que dá o recado. Em segundo lugar, um profeta, ele dá o recado exatamente como Deus pediu que ele o desse. Isso é muito comum se ver na Bíblia Sagrada, em toda a Bíblia Sagrada. A fonte do recado do profeta sempre foi, é e será a palavra de Deus escrita. O profeta obedece, ele obedece os princípios. O que seria princípio? Princípio é o elemento primordial, o principal, na construção de um corpo orgânico. Sempre que eu estou dando recado, eu estou formando algo, estou formando ideias. Quando estou profetizando a palavra de Deus, ou usando a palavra de Deus, melhor dizendo, para profetizar, eu estou formando ideia. Quantas pessoas têm mudado de ideia no momento que eu estou pregando a palavra? Começa-se o culto, traz-se a palavra do Senhor, e de repente, no final do culto, há pessoas que tomam uma decisão. Elas vêm a público, dizendo, olha, eu mudei o meu conceito, eu mudei o meu pensamento, mudei os meus propósitos com relação a mim mesmo, em relação a Deus e a sua palavra. Então, nesse momento, aquela pessoa está dizendo, eu estou recebendo o Senhor Jesus como meu Salvador. Então, eu estou formando, na verdade, ideia, eu estou formando pessoas naquele momento através do recado que eu estou dando. Eu estou mudando a ideia da pessoa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou
pregando a palavra de Deus, para que eu não venha aumentar, para que eu não venha omitir, a fim de que eu não cause uma confusão, a fim de que eu não seja tido como mentiroso e, sobretudo, um falso profeta. Preciso ser fiel ao recado. Eu preciso, então, estar usando e utilizando do princípio, que é o elemento primordial na construção de um corpo orgânico, a fim de que não haja confusão e Deus possa operar. Deus possa realizar a sua obra. Porque Deus não age através da minha palavra. Deus age através da palavra dele. Isso é interessante. Isso é um princípio que eu preciso entender. Não é a minha palavra que vale, mas é a palavra de Deus, a qual eu estou pregando. Nós temos uma questão interessante, um exemplo em Gênesis capítulo 1. Deus usou princípio para criar tudo aquilo que nós temos hoje. A Bíblia diz lá no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, Deus no princípio criou os céus e a terra. No princípio. Que princípio ele usou para criar tudo isso que hoje existe? Ele usou simplesmente o verbo haver. Pode ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver repetidas vezes Deus usando a palavra haja. Haja luz e houve luz. Haja separação entre água e águas e houve. Então Deus sempre estava usando o verbo haver. Porque o verbo haver é o verbo que dá sentido, que dá sentido a uma expressão, ou seja, que dá sentido a um movimento. Eu, por exemplo, posso dizer, assente-se. E você vai entender que eu estou dizendo para você se sentar. Se eu pedir, levante-se, você vai entender que eu estou pedindo para você se levantar. Então o verbo haver é aquilo que dá sentido, aquilo que dá vida. E ele usou o verbo haver, para que tudo viesse a existir. É o princípio que Deus usou. Mas a questão é, que verbo é este? Se você ler João capítulo 1, você vai ver João escrevendo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele estava usando o próprio Deus para dar sentido a todas as coisas. Eu não posso fugir desse princípio. Jesus é palavra. Esse é o primeiro nome de Jesus, palavra, verbo, aquilo que dá sentido à ação, aquilo que dá sentido à existência de todas as coisas. Por isso ele foi usado no princípio por Deus. Querido, eu não posso fugir da palavra de Deus quando eu estou pregando o Evangelho. Eu tenho um grande defeito, entre muitos defeitos que eu tenho um deles que eu poderia dizer que é primordial. Nunca dizer nada que eu não possa provar na Bíblia. Nunca pregar aquilo que eu não possa mostrar na Bíblia. O princípio da minha pregação sempre foi, é e será a palavra de Deus. Desde que fiz o curso teológico, eu não parei de estudar com o professor e o material bem presencial. Como assim? Eu sempre usei a palavra de Deus como material e sempre tive o Espírito Santo como meu mestre, o meu professor. Todos os dias eu faço isso. E às vezes eu gasto horas e horas diante desse material sagrado que é a palavra de Deus escrita na Bíblia, diante do Espírito Santo que é o meu mestre, o meu professor. E ele revela para mim o que está na palavra de Deus. Ele está me ensinando os segredos da palavra de Deus. Ele revela para mim os segredos da palavra de Deus, porque é ele quem prescruta o profundo de Deus. É ele quem conhece a mente de Deus. É ele quem conhece os pensamentos de Deus. Então, através da palavra de Deus inspirada, ele revela para mim os segredos nela que estão ocultos. Por isso eu gasto muito tempo diante da palavra de Deus,
sempre estudando, não apenas lendo, mas estudando os detalhes da palavra de Deus, a fim de que eu possa formar um princípio bíblico nas minhas pregações, que é o meu grande defeito, é não dizer nada daquilo que eu não possa provar na Bíblia, não dizer nada do que não esteja na Bíblia Sagrada, para não causar uma confusão, para não omitir, não aumentar, não ser encontrado como mentiroso ou um falso profeta. Esse é o papel do homem de Deus. Esse é o papel do pregador da palavra de Deus. Este é o papel do profeta. Queridos, nós temos um texto interessante em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Outros estão edificando sobre ele. Nós estamos edificando. Nós estamos edificando, na verdade, corpos orgânicos. Sim, formando pessoas no sentido espiritual. Paulo disse: olha, eu lancei o fundamento, eu lancei o princípio. Outras pessoas estão construindo ou edificando sobre esse princípio. E ele vai dizer no versículo 10, e ninguém pode pôr outro fundamento, versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O princípio sempre foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus dá sentido a todos os 66 livros da Bíblia, aos 2.000 capítulos da Bíblia, aos 31.000 versículos da Bíblia. Olha, em toda a Bíblia Sagrada, você vai ver Jesus agindo, o verbo de Deus agindo. Portanto, eu não posso fugir desse princípio. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tome cuidado com aqueles que utilizam da palavra de Deus para estar dizendo eles, entre aspas, trazendo o recado de Deus. Até aqueles que ostentam o direito de te dizer: Deus me mandou te dizer. Tome cuidado com essas frases emocionantes. Olha, Paulo disse aos Coríntios, ele disse, eu, quando fui estar com vocês, nada eu propus saber entre vocês, senão uma única coisa: Jesus Cristo e este crucificado. Eu não usei também de palavras persuasivas, de linguagem de sabedoria, se bem que entre os sábios eu usei de sabedoria, certo? Mas entre os simples eu não usei, não ostentei de sabedoria, ainda que eu fosse, ele disse, ainda que eu sou um poliglota, ainda que eu saiba mais língua, mais idioma do que todos vocês, eu não utilizei desses meios, desses fenômenos para que vocês ficassem impressionados com o meu linguajar. Porque eu queria que a fé de vocês estivesse apoiada na palavra de Deus e não na minha palavra, não na minha sabedoria. Princípio é interessante, quando estamos utilizando a palavra de Deus para pregar, é interessante que você também utilize dos princípios bíblicos para ouvir. Senão você vai estar aí agarrando serpente venenosa, pensando que é um cipó, no momento de sair do sufoco. Tá bom, queridos? Olha, mas o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento, pastor, tem alguma diferença? Talvez você esteja aí se perguntando. Eu estou dando uma introdução aqui a este assunto e nós vamos tratar disto à luz da Bíblia, se Deus permitir, a partir de hoje. Olha, o profeta do Antigo Testamento, ele falava a palavra de Deus que um dia seria escrita. Isso é interessante. O primeiro o princípio usado pelos profetas do Velho Testamento era um único. Você vai ver repetidas vezes os profetas dizendo, no momento de transmitir o recado do Senhor: assim diz o Senhor. Você vai ouvir muitas vezes, repetidas vezes, os profetas sempre usando do mesmo critério. Assim diz o Senhor. Se você ouvir um profeta dos dias atuais, você vai ouvir ele dizendo: assim disse o Senhor, porque está escrito. Agora, o que Deus
diria aos profetas do Velho Testamento, ele escreveu para os profetas dos dias atuais: eu não posso ultrapassar essas regras e nem posso também quebrar esse princípio. Assim diz o Senhor é uma expressão que o profeta utilizava para dizer ao povo: o recado não é meu, mas é do Senhor dos exércitos. Assim como o espírito do profeta estava e está sujeito ao próprio profeta, eu preciso entender que o profeta está sujeito à palavra de Deus. Uma coisa não exclui a outra. O profeta não tinha o direito, ele não tinha o poder de diminuir, de mudar, de aumentar, nem diminuir o que Deus havia mandado dizer. Ele estava sujeito a uma palavra que não podia ser mudada, que não podia haver variação. O recado de Deus tinha que ser dado exatamente como Deus havia dito para o profeta. Estamos tratando do profeta do Velho Testamento. O profeta ele zela pela palavra de Deus. Este é um outro princípio do profeta. Ele tem zelo pela palavra de Deus. Isso fica comprovado quando você lê 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Quando Deus encontra ali com Elias, o profeta Elias, que estava foragido por causa de Jezabel, que procurava tirar a sua vida, ele estava escondido em uma caverna, e Deus chega e diz: Elias, o que faz aqui? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Ele disse para Deus em palavras claras. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Por quê? Os filhos de Israel abandonaram a tua palavra, abandonaram os princípios. Você está vendo o profeta, o princípio que o profeta carrega consigo, a autentificação que ele carrega consigo, ele tem essa autenticidade na sua vida. Ele é carimbado, por assim dizer, com o carimbo do zelo da palavra de Deus. Ele procura ser o mais claro possível, o mais correto possível, não nele mesmo, mas na palavra de Deus. Queridos, irmãos e amigos, esse é o tempo difícil de se viver. Paulo disse que viria tempos difíceis. Então nós estamos vivendo esses tempos difíceis. É necessário que tomemos muito, mas muito cuidado naquilo que estamos ouvindo. Tome cuidado com os falsos profetas. Me aguarde que eu estarei voltando com uma outra mensagem sobre este assunto. Estaremos aprofundando sobre este assunto dentro dessa perspectiva de profeta nos dias atuais. Nós vamos estar vendo algo que Deus fala sobre o verdadeiro profeta, sobre o falso profeta, o que a Bíblia fala do profeta ou do falso profeta nos últimos dias. Eu te aguardo. Enquanto isso, continue lendo a palavra de Deus. É melhor que o seu coração esteja alimentado com graça e não com aquilo que não serve absolutamente para nada. A palavra de Deus é o pão da vida, porque ela transmite Jesus para a sua vida, e o seu coração alimentado da palavra de Deus, você vai estar isento da sutileza dos falsos profetas que têm se levantado. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, se Deus nos permitir. Obrigado pela sua companhia.